Então, boa tarde, pessoal. É um prazer poder estar aqui presente, participando deste evento, né, online, primeiro Congresso Nacional Online Multidisciplinar de Fisioterapia, promovido pelo Departamento de Fisioterapia da UEPB, e com um tema, assim, muito presente na minha vida, desde estudante e passando por todos esses períodos como professor, que é exatamente a atenção primária à saúde, né? Então, o tema da minha palestra é exatamente a fisioterapia na atenção primária à saúde, avanços e desafios. Então, a temática é que eu me sinto, assim, muito próximo, exatamente porque, como eu falei anteriormente, desde estudante que eu venho, né, presenciando as experiências, né, neste nível de atenção à saúde, mesmo porque eu acho assim de fundamental importância que este nível de atenção funcione a contento para exatamente atingir os seus objetivos, né? Que é realmente um objetivo essencial de dar resolutividade a cerca de 80% dos problemas de saúde do mundo, né? Então, quando a gente começa a falar sobre os cuidados primários em saúde, é fundamental que a gente realmente fundamente, né, que a gente tenha exatamente como base, exatamente todo um processo histórico, né, que se vem desenvolvendo com o passar do tempo, principalmente desde a década de 70, os anos 70 do século passado, né, onde nós temos exatamente um ponto marcante nesse processo histórico, que é exatamente a Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, que aconteceu em Alma-Ata, né? Então, os que aqui já fizeram, já participaram da disciplina de saúde coletiva, nós trabalhamos bastante, muito essa temática, com certeza isso já é familiarizado por vocês, né? Então, em 1978, né, lá em Alma-Ata, né, aconteceu este grande evento, né? Então, a década de 70, a nível mundial, né, aconteceu, vamos dizer assim, muitos movimentos em prol das mudanças na atenção à saúde, né? Então, foi um período, assim, de muita participação social, dos anos 70 aos anos 80, né? Então, muitos países, né, a organização da sociedade, de uma forma geral, estava exatamente trabalhando na perspectiva de fazer as suas reformas sanitárias, né, da reforma dos modelos de atenção à saúde. E esse congresso, né, esse congresso internacional, essa conferência internacional de Alma-Ata, veio exatamente para trabalhar a questão da importância de sistematizar os cuidados primários em saúde, né? Que seria uma coisa fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas de uma forma geral. Principalmente naqueles países onde o poder, vamos dizer assim, econômico estava, vamos dizer, muito concentrado, né? E que a grande maioria da população estava desassistida, né? Então, nós vamos ver exatamente que lá no documento final de Alma-Ata, vamos ver algumas recomendações para os estados, né, nacionais, para todos os países que estavam ali participando daquele evento, para iniciar exatamente esse processo de organização
da atenção primária nos seus países. Ok? Então, o que era que estavam exatamente propondo, o que proporam nessa carta final desse evento? Exatamente a organização, né, de toda uma sistemática de atendimento, mas não só isso, vai envolver exatamente, né, a questão da organização, né, da população, quanto a questão também dos seus cuidados em saúde e a participação do Estado, né, dando as condições necessárias para que, nesse nível de atenção, se obtenha os cuidados necessários, né, para se resolver boa parte dos problemas de saúde daquele lugar, daquela população. Por isso, e quando a gente fala em cuidados primários, em atenção primária à saúde, não significa, não, vamos dizer assim, se resume a questão de uma cesta de serviço. Então, quando a gente fala de atenção primária, é preciso ter um entendimento maior, desde a questão do território onde está ali instalado aquela unidade de saúde, onde todos os trabalhadores, todos os profissionais da saúde que estão ali naquela unidade, é preciso se ter exatamente um conhecimento, né, daquela área de abrangência, né? Então, é necessário que haja uma interação entre a população e os profissionais da saúde e vice-versa, para que, a partir daí, se resolva, né, os problemas inerentes àquele determinado lugar. Então, quando a gente fala em cuidados primários à saúde, não é apenas a questão das doenças, mas também vai nos remeter a outras questões, né, daquele território, que são exatamente o quê? Questão de saneamento básico, a questão de acesso à escola, a creches, a moradias, etc. Tudo isso está dentro desse contexto, né, dos cuidados primários à saúde. Por isso, e quando a gente fala em cuidados primários à saúde, atenção primária à saúde, muitas vezes é fundamental a gente estar sempre colocando que não é apenas o setor saúde que vai resolver os problemas de saúde da população. Aí vem exatamente a questão do entendimento dos vários setores estarem articulados, que é exatamente a questão de intersetorialização, né, para exatamente dar as condições necessárias para se viver melhor naquele lugar. Então, é isso que acontece, né? Então, a partir de 1978, né, começa exatamente a se trabalhar esse movimento em prol da atenção primária, né? Então, alguns países avançaram, outros nem tanto, e outros não tiveram interesse de desenvolver. Então, a gente fazendo um outro momento, quer dizer, trazendo exatamente, resgatando a questão de outro momento, a gente vai ver que em 1986 nós tivemos exatamente o evento internacional de saúde, né, voltado para a promoção da saúde, que aconteceu aconteceu no Canadá, na cidade de Ottawa, né? E a gente vai observar exatamente que a promoção da saúde, né, vai ser um termo, vai ser um conceito onde a Organização Mundial de Saúde vai trabalhar a questão de ampliar, né, que vai ser em 1985, a ampliação do conceito de saúde, que é todo aquele bem-estar, né, é um completo bem-estar biopsicossocial, né, e emocional e tal. Então, no caso, vai abranger, né, vários aspectos,
não é? Não só da questão do processo de saúde-doença em si, mas os diversos fatores que vão influenciar, não é, na qualidade de vida das pessoas, né? Então, nós tivemos esses dois eventos de 78 e nós tivemos o evento de 86, né, que vão exatamente, vamos dizer assim, dar os fundamentos necessários para melhorar as condições de atenção à saúde, né, naqueles lugares, naqueles países onde se vai desenvolver o interesse para melhorar a atenção à saúde de seus povos. Né? E no Brasil, como é que isso vai acontecer? Então, nós vamos ver que também na década de 70, né, meados da década de 70, começa no Brasil todo um movimento em prol, né, da reforma sanitária, né? Então é preciso exatamente que haja mudanças na forma e prestar a atenção à saúde do povo, da população brasileira de uma forma geral. Então, vocês que já deram uma lida na questão da história da saúde pública no Brasil, vai ver que naquele período, né, nem todos tinham acesso aos serviços de saúde, né? Eram poucos os que tinham acesso aos serviços de saúde. A grande maioria, né, grande parte da população brasileira era indigentes, aqueles que eram exatamente atendidos a partir, né, das instituições filantrópicas, né, e dos serviços públicos, de acordo com as vagas que existiam para aquela clientela indigente, porque, na verdade, quem tinha acesso melhorado aos cuidados de saúde eram exatamente aquelas pessoas que tinham a carteira assinada, né, porque está muito atrelado à questão do trabalho, né, do trabalho registrado, né, então, boa parte da população não tinha trabalho registrado, então era chamado os indigentes, que eram recebidos, né, dessa forma, através das casas de caridade, etc., né? O Estado mesmo, ele se preocupava mais exatamente com a atenção daquelas pessoas que contribuíam, né? Então, eram exatamente aquelas pessoas que tinham registro em carteira. Então, a grande parte da população não tinha esse acesso. Então, isso começa, né, a ter, vamos dizer assim, muitos movimentos a nível nacional, né, iniciando na década de 70, indo até os anos 80, onde todos nós sabemos já que vai culminar exatamente com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, ano que acontece também lá no Canadá, exatamente o Congresso, né, de Promoção de Saúde. Então, é isso que a gente vai observar nesse processo histórico. Né? Então, a partir daí, o que é que nós vamos observar? Tivemos a 8ª conferência, da 8ª conferência tivemos o relatório. Esse relatório da Conferência Nacional de Saúde, da 8ª, vai exatamente para os constituintes colocam exatamente, vamos dizer assim, várias diretrizes, né, do que vem a ser o Sistema Único de Saúde. Né? Então, a gente vai ter exatamente na Constituição Federal, né, já várias diretrizes do nosso SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, que vai ser exatamente regulamentado em 1990, não é, com as leis 8080/90 e 8142 também, de 1990. Né? Então, isso aí é todo esse processo que é importante a gente estar entendendo para poder chegar na atenção primária de saúde. Okay? Então, o que acontece? Em 1990 começa exatamente a gente ter as mudanças, começar as mudanças no sistema, né? A partir de então, se construir o sistema de saúde, né? O nosso sistema é muito novo,
começa nos anos 90. Inicia os primeiros passos, né? Isso não quer dizer que em 90 já está tudo instalado, de forma alguma. Vai se iniciando. Então, a gente vai ver que começa, né, a já ter, por exemplo, alguns programas envolvendo já questões das populações, né, como, por exemplo, PACS, né, e posteriormente vem exatamente o Programa Saúde da Família, o PSF, que vai ser transformado posteriormente em estratégia, né? Deixa de ser um programa para ser uma estratégia que, na verdade, é um modelo, né, de atenção primária em saúde no Brasil, né? Na verdade, é isso que estamos verificando até o momento, que é exatamente a estratégia de saúde da família, como é o modelo essencial da nossa atenção primária à saúde, né? Então, começa com a equipe mínima, né? Posteriormente, a gente vai ver que depois, né, agrega o profissional da odontologia, mesmo não fazendo parte, vamos dizer assim, da política, mas que, na verdade, está lá dentro, né, da unidade de saúde da família, trabalhando em conjunto, né, com a equipe mínima, que é o médico, o enfermeiro, todo mundo já sabe. Então, vem a equipe de odonto e vai exatamente trabalhar em conjunto com essa equipe mínima da saúde da família, né? E aí, e os outros profissionais, né? E são vários outros profissionais. Para a gente não entrar muito assim em detalhes, e a fisioterapia, quando entra na atenção primária à saúde? Então, nós vamos ver que é a partir da criação do NASS, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Né? Então, em 2008, né, o Ministério da Saúde publica a portaria 154 e vai exatamente criar esse NASS, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é composto por vários outros profissionais da saúde, que vai depender de município a município, de acordo com o gestor, de acordo com toda a organização local. E nós vamos ver que nesses NASFs, né, o profissional que está mais presente desde o seu início é exatamente o fisioterapeuta. Né? Então, é isso que acontece. Então, o fisioterapeuta, ele que não fazia parte, né, da atenção primária à saúde, de forma institucionalizada, a partir do NASCE, ele vai estar presente. Ok? A partir de 2008. Né? Então, uma coisa também a se colocar, que eu acho importante, é que, e aí, como funciona esse núcleo de apoio à saúde da família? Então, grande parte, né, das experiências no Brasil, eles vão acontecer como apoio matricial. O que é isso, apoio matricial? Exatamente esses outros profissionais que lá estão, eles vão trabalhar mais como se fosse apoio de gestão, né? Então, no caso, vão trabalhar várias outras coisas envolvendo a questão da gestão do funcionamento, né, dos serviços de saúde. A parte ligada à assistência, né, vai ficar um pouco, vamos dizer assim, à parte. Né? Então, considerando que um profissional, vamos pegar só o modelo, só como exemplo o fisioterapeuta, um fisioterapeuta cobrindo várias equipes de saúde, então, no caso, muitas vezes ele vai um expediente numa unidade, vai outro expediente no outro, né? Noutra. Então, no caso, o trabalho dele vai ficar muito voltado para a questão dos cuidados envolvendo a gestão e o acompanhamento da população no campo específico dos cuidados fisioterapêuticos, a gente vai observar que fica uma certa lacuna. Mas tudo bem. Aí nós temos outra questão. A grande maioria, né, desses profissionais do NASCE é exatamente
contrato, vamos dizer assim, temporário, né? Não são concursados, boa parte, né? Então, a gente vai ver que existe uma certa precariedade do trabalho, né? Então, não tem uma estabilidade como os outros concursados, por exemplo, têm. Então, fica sempre aquela questão da insegurança, né? Que era muito comum na questão das políticas, etc., políticas locais e tudo, né? Então, tudo bem, o fisioterapeuta faz exatamente esse papel, né, na questão do apoio matricial, e também existem outros locais que o fisioterapeuta vai fazer a sua assistência, né? Então, vai atender em domicílio, vai ter os grupos, né? O atendimento a grupo, questão de orientações educacionais, a questão de muito presente nas escolas, né? Com a educação, com a saúde na escola, né? Vai fazer todas aquelas atividades, né? Nas creches. Isso vai variar muito, né? A gente tem observado que, apesar de muitos colegas terem uma carga de trabalho muito grande, mas infelizmente não aconteceu, né, nesse período a questão de uma sistematização do processo de trabalho do fisioterapeuta, como tem, por exemplo, o enfermeiro, o médico, o odontólogo, né? Então, era aquela figura e aqueles outros também profissionais do NASCE que aparecia em momentos, né, da unidade, mas que na verdade não estava presente no dia a dia, né, daquela equipe, porque tinha que cobrir várias várias unidades, né, semanalmente. Então ficava sempre ficou essa lacuna da questão da organização, de um trabalho mais sistematizado, né, dos profissionais do MASF, em particular da fisioterapia, né? Então, tivemos isso. Então, se a gente observar, por exemplo, no campo da questão da produção acadêmica e científica, quando a gente vai fazer um levantamento dos artigos, né, publicada, a questão do desenvolvimento mais acadêmico do trabalho, dos resultados, nós vamos ver que se repete bastante a questão do fisioterapeuta na atenção primária à saúde, né? E a gente vê também que muitos desses trabalhos ainda estão assim muito focados na questão de mostrar a importância, né, da fisioterapia na atenção primária à saúde. Então, não aconteceu, vamos dizer assim, uma sistematização do trabalho desse profissional na atenção primária de uma forma mais contundente, né, de como é que se desenvolve toda a sistemática, né, de trabalho desse profissional, envolvendo os aspectos particulares da fisioterapia e também aqueles aspectos onde devem fazer parte, né, a equipe de saúde, né? Então, todos aqueles eventos, todos aqueles procedimentos coletivos onde os outros profissionais devem fazer parte, né? Então, a gente vai ver exatamente que acontece essas questões todas, né, envolvendo a presença do fisioterapeuta, né? Então, nós vamos observar que isso foi tudo um processo, né, de 2008, né, até o momento. Nós vamos ver que ainda tem essa 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 característica marcante, né, do fisioterapeuta na atenção primária, exatamente devido à falta de um foco mais fundamentado para a sua presença na atenção primária à saúde, né? Então, nós vamos ver exatamente isto, esse processo acontecendo de 2008
2008 para cá, né? E uma coisa importante a ser colocado, por exemplo, as variações dos NACs, né? Então, mesmo se sabendo que o NAC não tem estrutura física específica para o NAC, a gente que já vem, né, trabalhando na atenção primária há muito tempo, aí passava por município que tinha exatamente casas alugadas com o nome NAC, né, como se fosse uma clínica de especialidades, que na verdade já deixaria de ser atenção primária para uma atenção secundária, né? Então, houve muito isso, né? Muitas mudanças de como os NACs funcionam, né, em cada lugar. Então, a gente vai ter isso, né? Outros estavam muito focados na questão da gestão, outros tinham a questão do atendimento fisioterapêutico, mas com essas lacunas, né, de dias, porque muitas vezes o profissional só ia um expediente por semana e, de repente, ficava só naquelas orientações, né, mais básicas, né, e não tinha exatamente essa coisa mais organizativa do processo de trabalho desse. Então, vinha outra questão, né, que se discutia muito lá no começo, na questão da formação, a formação do profissional, mas o fisioterapeuta, ele não foi formado, né, a instituição, as instituições formadoras, elas não, não se preocupavam muito com a questão do fisioterapeuta para atuar na atenção primária. Então, há quem diga até que se dizia, mas o fisioterapeuta, dentro da sua história, está muito relacionado com a reabilitação. Na verdade, na atenção primária também se faz reabilitação, se faz promoção de saúde, se faz reabilitação, tratamento, né? Então faz tudo isso, só que dentro de outra modalidade de tecnologia, que a gente, pegando o conceito de MERRI, é exatamente a questão das tecnologias leves, né? Ninguém vai pegar uma clínica, vamos dizer assim, de última geração de fisioterapia e colocar dentro de uma unidade básica de saúde, de forma alguma. Então, aquele profissional, ele tem características diferentes, né? Por isso que nós temos exatamente os níveis de atenção à saúde, né? Exatamente na questão dos níveis de atenção à saúde, onde o paciente, quando sai da atenção primária, quando vê que realmente o caso é para o campo da atenção secundária, então deve ser exatamente encaminhado, né, para esse outro nível de atenção, e assim sucessivamente. E temos a volta, que é o conhecido a contra-referência, né? Então é isso que a gente vem observando, e foi também vamos dizer assim, um outro caso, né, que se discutiu muito e se discute é a questão que o NAC ele não é porta aberta. Né? Então, o NAC ele não recebe diretamente o paciente. O paciente ele vem encaminhado, né, pela a equipe de saúde da família. Né? Então, a gente vê muito a questão do fisioterapeuta como, vamos dizer assim, o primeiro contato, etc., mas que, na verdade, pela forma que está organizada a atenção básica, o fisioterapeuta, ele realmente recebe os pacientes encaminhados pela equipe, né, da atenção, né, da saúde da família, né, somente o médico. Então, é isso que acontece. Né? Então, essa questão também vai trazer, né, outras características diferenciadas do que a gente observa muitas vezes, né, no formato, né, da atenção geral do fisioterapeuta. Né? Ele está sempre realmente esperando, vamos dizer assim, um encaminhamento ou uma prescrição, como muitos ainda falam, né, como se a fisioterapia fosse apenas um tratamento, né, e não uma área do conhecimento da saúde. Isso aí também são outras coisas que a gente tem muito a discutir, que é as questões mais epistêmicas, né, mais questões conceituais
da fisioterapia ainda se precisa muito aprofundar, né? Tem muitos aprofundamentos ainda para serem realizados, né, nessa questão, né, envolvendo as bases conceituais de uma área do conhecimento, né? Então, a fisioterapia ainda é vista bastante pela população e pelos outros profissionais da saúde como um procedimento terapêutico, porque, na verdade, né, pelos os documentos e das instituições da área, a gente sabe que é uma área do conhecimento, além de ser, obviamente, os procedimentos terapêuticos específicos, né, dessa profissão, ela deve ser entendida como uma área do conhecimento onde tem o movimento humano e a funcionalidade, né, como os seus pressupostos, como o seu objeto de estudo e de trabalho, né? É outra questão que também merece, vamos dizer assim, aprofundamentos, né, pela academia, os grandes centros formadores de profissionais da fisioterapia, né? Então, isso também são outras questões que merecem destaque, ok? Então, dando continuidade, então vamos ver exatamente que nós tivemos, né, algumas lacunas, né, dá para se observar. Quem já vivenciou, né, a questão das unidades de saúde, quem visitou, quem fez estágio, etc., com certeza, né, dá para ter sentido a questão de uma certa ausência, né, do profissional da fisioterapia nesse nível de atenção, né, exatamente pela questão de vários fatores, né, desde a questão envolvendo o grande número de unidades para esses profissionais cobrirem durante a semana, a questão da empregabilidade, né, a questão a questão do salário, nós não podemos esquecer, né, que o salário não é, vamos dizer assim, o necessário, o suficiente para um profissional, né? Então, tudo isso vai exatamente influenciar nesse perfil do fisioterapeuta na atenção primária à saúde, né? Então, mesmo com todos esses problemas, né, que eu apresentei do NASCE com relação à fisioterapia, mas foi com o NASCE, né, que se institucionalizou a presença do fisioterapeuta na atenção primária à saúde, né, com todos aqueles procedimentos, né, que a gente vê nos artigos, né, tanto os procedimentos envolvendo a questão do individual, quanto do coletivo, do trabalho mais clínico, quanto também daquele trabalho mais coletivo, em grupo, né? Então, nós temos exatamente uma gama, vamos dizer assim, de atividades que devem e que podem ser desenvolvidas, né, pelo profissional fisioterapeuta, né, no NAS. Mas, como eu já coloquei, e vocês já me escutaram, que muitas coisas, né, não andaram, vamos dizer assim, a contento para que acontecesse uma sistematização, né, do trabalho fisioterapêutico até agora, no momento, na minha concepção, que é uma leitura minha, né, uma materialização, né, da presença do fisioterapeuta na atenção primária à saúde via NASF. Agora, além do NASF, posso dizer que até antes do momento NASF, já, né, alguns gestores, né, já tinham colocado o fisioterapeuta na atenção primária à saúde. Obviamente que isso, vamos dizer assim, características individuais de cada município, né? Então, eu mesmo já tive experiência de prefeituras terem contratado fisioterapeutas para atuar na atenção primária à saúde, né? Isso até antes do NASF, né? Então, com o NASF, a gente vai ver que institucionalizou-se, né? E uma coisa fundamental para o funcionamento do NASF, todo mundo sabe que saúde, né,
um investimento muito grande financeiro, né? Então, com o NASCE, né, tinha-se exatamente um financiamento direto para o NASCE, né? Então, dentro da atenção básica, do financiamento da atenção básica, tinha exatamente aquele específico para o NASCE. Então, trazendo mais para agora, nós vamos ver que houve mudança, aconteceu mudança do financiamento. Da atenção primária à saúde, né? Então, a gente vai ver que o financiamento ele veio para a atenção básica de uma forma geral. Por isso que eu todo aquele movimento, né? No final do ano passado para cá, né? Exatamente aquela questão que o NASCE vai acabar. Por quê? Porque o dinheiro não vindo diretamente para o NASCE, o que é que vai acontecer? Ele vai exatamente para dar exatamente as condições, o dinheiro tudo junto para a atenção básica. Então, o que é que está acontecendo? O que é que se trabalhava muito nas discussões? Exatamente que era o fim do NASCE. Né? Por quê? Porque muitos gestores vão observar que é melhor investir, por exemplo, em outros cuidados. A prioridade pode ser direcionada para outras questões, porque existe a liberdade, vamos dizer assim, do gestor em utilizar esse financiamento, esse dinheiro, né? Então, no caso, eu, como gestor do município, acho melhor não precisar, não ter mais, vamos dizer assim, um profissional X, né, no nível de atenção primária, então eu prefiro contratar outro profissional, né? E assim, atualmente no Brasil já vem começando algumas mudanças, né? Onde em alguns municípios até já realmente, né, deixou de existir o núcleo de apoio que foi denominado pela PENAB de 17, de 2017, exatamente como núcleo ampliado de apoio à saúde da família, atenção básica, né? Então, a gente vai ver que realmente os gestores começam a modificar exatamente a questão dessa organização, né? Porque não já você agora já vamos dizer assim, livre para utilizar esse recurso a partir das necessidades que você entende mais necessárias. Então, isso vai, né, trazendo exatamente outros problemas, não é? Então, é isso que vem acontecendo, né, no Brasil, né? E quais são, assim, as perspectivas, quais são, assim, os direcionamentos que poderiam ser feitos, né, a partir dos profissionais da fisioterapia? Exatamente trabalhar na perspectiva, né, de se fortalecer a presença do fisioterapeuta na atenção primária, de alguma forma, né? Ou fazendo parte da equipe de saúde da família ou da equipe básica de saúde, né? Estando presente realmente de alguma forma lá dentro, né? Então, isso merece exatamente um destaque fundamental, a gente realmente trabalhar nessa perspectiva da inclusão, né, do profissional da fisioterapia e dos outros, né, que estejam realmente a necessitar a população, exatamente no sentido de dar a assistência necessária à população que necessita dos cuidados fisioterapêuticos, né? E como isso acontece? Como vai acontecer, ou como pode acontecer a presença mais efetiva do fisioterapeuta na atenção primária à saúde? Na minha visão, vai depender de vários fatores. Primeiro, a questão do próprio profissional da fisioterapia, né? Então, nós todos temos que ter a consciência de que somos necessários lá na atenção primária, essa é a primeira coisa.
Porque se você vai para um lugar que você se sente desnecessário, com certeza você não vai fazer um trabalho bom, e também vai acontecer o desrespeito da população e de seus colegas quanto ao seu trabalho. Primeira coisa, então a gente tem que ter consciência de que o nosso trabalho bem feito lá na equipe, lá na atenção primária, será de grande valia para a saúde da população. Primeira coisa, né? Então, acho que o profissional é o inicial. Temos as instituições formadoras, né? É preciso que a universidade brasileira, né, se preocupe mais com a atenção primária à saúde, formando profissionais para atuarem nesse nível de atenção tão importante que, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, deve resolver cerca de 80% dos problemas, né, da população, obviamente, se funcionar bem, né? Então, isto é fundamental. Então, a gente ter exatamente uma universidade que traga na sua base de formação de profissional da saúde exatamente um empenho, né, com relação a uma qualidade, né, de profissionais que saibam realmente atuar, que não é fácil, né, atuar na atenção primária não é coisa fácil, é muito difícil, não é para todos. Por isso que muitos vão e decepciona a profissão, porque eles não se identificam. Muitas vezes é porque foi a única chance que encontrada. Isso acontece. A gente vê muitos colegas que não se identificam com o trabalho, e isso atrapalha tanto a profissão quanto o cuidado que as pessoas necessitam. Né? Ao invés de lutar por melhoria, começam exatamente a não dar, vamos dizer assim, a importância necessária àquele trabalho, na perspectiva até de ser valorizado. Né? Então, isso realmente é uma coisa que eu tenho observado nessas décadas todas que eu atuo na atenção primária à saúde. Okay? Então, nós temos o próprio profissional responsável, né, tendo o seu papel de responsabilidade, as instituições formadoras, a população. Eu vou dizer primeiro os gestores, né, também, né, que devem realmente entender da necessidade de outros profissionais presentes, né, nesse nível de atenção à saúde, né, a partir, né, de todo um trabalho focado, né, por parte desses profissionais e mostrando realmente a resolutividade do seu empenho, né, e, por último, eu coloco a população, né, a população de uma forma geral que não é muito fácil, né, a gente sabe que nós vivemos num país, assim, muito desigual, né, onde a informação, apesar de estar aí muito, vamos dizer assim, popularizada, né, via as tecnologias, mas de repente não existe um aprofundamento sobre a questão da educação em si, né, porque educar não é apenas informar, porque muitas vezes se informa errado. É preciso você ter o senso crítico, né, exatamente saber fazer avaliações das informações, e só se faz isso com exatamente a escolaridade, uma escolaridade onde se desenvolva nas pessoas exatamente esse senso, né, de análise. E, infelizmente, a gente não tem, todo mundo sabe que a nossa educação ainda tem muito que se avançar. Na minha concepção, um povo educado é um povo com mais saúde, porque ele tem realmente conhecimento, vamos dizer assim, e argumentos para reivindicar, para exigir os seus direitos. Então, quando eu falo disso, né, da questão da população, aí nós vamos ver a legislação brasileira. Né? Por sinal, eu publiquei agora há pouco um artigo, né, que trata exatamente, mais voltado para a questão da ética e da cidadania, mostrando exatamente a questão da nossa legislação, que esperamos que não seja, vamos dizer assim, que não haja retrocesso nesses nossos direitos garantidos pela legislação brasileira, a começar por quem? Pela Constituição Federal. Né? Então, quando a população, né, tiver realmente, vamos dizer assim, conhecimento,
necessário de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a gente vai ver que onde não tem, por exemplo, fisioterapeuta para tratar, né, dos seus problemas, né, isso, com certeza, ela vai reivindicar, porque é um direito garantido à população, né? Então, parte daí, quando a população souber realmente de que os cuidados fisioterapêuticos na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária, né, os cuidados são direitos já garantidos na Constituição Federal e nas leis regulamentadoras do sistema, nós vamos ver exatamente que isso poderá avançar. Por isso, que o próprio Sistema de Saúde, através da Lei 8142, né, vai dizer que o SUS, o nosso sistema de saúde, ele só vai funcionar realmente a contento quando nós tivermos uma organização social presente. Né? Está lá. Né? Eu não estou inventando a roda, é uma coisa que já está lá. É preciso exatamente ter a participação social. Porque a gente vai ver a participação social através, agora, sistematizada a partir dos conselhos. Mas a organização, a questão da participação popular em si, não se reduz a conselho. Né? Aí nós temos várias outras instâncias, né? A começar do local, né? E o próprio Conselho Nacional de Saúde, em uma dos seus documentos publicados, colocam exatamente essas outras possibilidades de organização locais, né, das pessoas para discutirem, né, e trabalhar a questão das necessidades daquele local. Então, tudo isso está dentro da atenção primária. Ok? Então, só para finalizar, vem uma pergunta. Então, como se fortalecer a questão da fisioterapia na atenção primária à saúde? Através, exatamente, de toda essa participação e discussão, né, de todos os atores, profissionais, estudantes, instituições formadoras, gestoras e a população. Né? Então, é isso que vai acontecer, que esperamos acontecer, para que realmente a presença dos cuidados fisioterapêuticos esteja mais, vamos dizer assim, consolidado na atenção primária. Né? Então, a gente vai ver que é necessário se ter exatamente esse conhecimento. Então, quando a gente coloca a questão da atenção primária, vai além, né, dos métodos e das técnicas fisioterapêuticas. Né? O profissional da fisioterapia, além de ter as técnicas, as metodologias, né, envolvendo a sua profissão específica, é preciso exatamente ele ter um entendimento amplo do que seja a atenção primária à saúde, para quando chegar lá, saber o que fazer, né? Não ficar apenas querendo aplicar técnica dentro de um espaço que não tem as condições necessárias para isso. Então, é isso que nós vamos realmente necessitar aprofundar essas questões todas, né? Então, é isso que eu espero, né? Que haja esse crescimento, né, por parte de toda a sociedade, né, envolvendo todos esses atores, né, nessas questões da saúde. Então, quando a gente fala na questão de uma cesta de serviço na atenção primária, isso vai reduzir, né, bastante a questão do que seja, na essência, um nível, né, uma sistematização de um nível de atenção à saúde, porque tem muitas complexidades. Não é apenas questão de procedimentos, né? Vai envolver exatamente todo um território, todos os equipamentos sociais que ali tem presente, a questão da organização da população, a questão dos costumes, a questão de toda uma cultura, tudo isso o profissional de saúde, com certeza, deve ter para realmente atuar bem na atenção primária à saúde.
e não ficar apenas num postinho como se fosse uma clínicazinha. Não é assim que acontece, pelo menos com a proposta, né, de atenção da política nacional de atenção básica. Então, espero que essa presença, né, desse profissional chamado fisioterapeuta seja realmente mais, vamos dizer assim, acrescida, né, por uma valorização em todos os sentidos, né? Então, eu fico muito agradecido por essa participação aqui nesse evento, né? Estamos num período singular, né, das nossas vidas, né? Que é exatamente essa questão dessa pandemia, né, desse vírus aí que mata pessoas todos os dias, né? Pessoas próximas, né? E a gente vai vendo, vamos dizer assim, morrer sem ter muita saída, e esperamos que a ciência realmente chegue o mais rápido com essa vacina para que saiamos dessa dificuldade que enfrentamos atualmente, né? Que não é apenas a questão da doença em si, mas ela é uma doença sistêmica que vai trazer vários outros problemas emocionais, né? É isso. Então eu fico muito grato, muito agradecido por ter participado desse momento, né? Importante para a fisioterapia e para a saúde das pessoas. Ok? Obrigado.